Tá aí, vamos à leitura bíblica. Em Romanos capítulo 1, a partir do verso 16, eu quero lhe convidar para fazermos essa leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O verso 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles trocaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, pois até as mulheres mudaram o modo natural, mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Até o versículo de número 26. Eu creio que você acompanhou aí essa versão, e eu vou lhe convidar para a gente fazer uma leitura nessa Bíblia aqui, ó. Quero mostrar para os irmãos essa versão aqui da Bíblia. Essa Bíblia, irmãos, ela é muito boa. Bíblia em linguagem contemporânea, né? Uma Bíblia comentada por Eugênio Peterson. E eu quero também fazer a leitura desse texto aqui na linguagem dessa Bíblia. Gostaria que você acompanhasse essa leitura que nós vamos fazer desse texto da palavra de Deus aí em Romanos, e nós vamos ler a partir do verso 18. Diz assim, presta atenção, essa linguagem aqui: mas o furor divino é despertado pela falta de confiança do ser humano em Deus, pelos erros repetidos, pelas mentiras acumuladas e pelas manipulações da verdade. Mas a verdade essencial sobre Deus é muito clara. Abram os olhos e poderão vê-la. Se analisarem com cuidado o que Deus criou, serão capazes de ver o que os olhos deles não enxergam. O poder eterno, por exemplo, e o mistério do ser divino. Portanto, ninguém tem desculpa. Vejam o que acontece. A humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida
a tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocam a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. Então Deus se pronunciou: se é isso que vocês querem, é o que terão. Não demorou muito para que fossem viver num chiqueiro, enlameados, sujos por dentro e por fora. Tudo porque trocaram o Deus verdadeiro por um Deus falso e passaram a adorar o Deus que fizeram no lugar do Deus que os fez. O Deus a quem bendizemos e nos abençoa. Os homens cometeram loucura total. Então aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer a Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Até o versículo de número 26, não é? Meus queridos irmãos, eu quero dar continuidade. Jamara está chegando aqui agora e nós vamos louvar a Deus. Cadê a Carol? Vem, Carol. Carolzinha, nós vamos louvar a Deus com esse cântico. Amém, Laércio Lins, meu querido. Paz do Senhor para tu, meu irmão. Cabra de Deus, abençoado. A Jamara está aqui reconectando. Tá bem fraco, né? É uma coceira no nariz terrível, irmão, mas está tudo sob controle, viu? Amém. Pastor Dogival, irmã Eliane Lira. Glória a Deus. Não é? Os irmãos aí, vamos lá? Vamos lá, Carolzinha. Vamos louvar a Deus. Amém. Vamos louvar, irmãos, a Deus com o nosso cântico do cantor cristão 162. Glória a Deus. Peraí, Carolzinha, só um momentinho. Me dá esse copo aí. Peraí, Carol. Vamos. Pode? Embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar, bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas
com Jesus em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, Senhora. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aí, irmãos. Só falei. Não é? Glória a Jesus. Chegando aí os irmãos, né? A Jamara tá reconectando aqui o celular. Deixa eu posicionar assim que fica melhor, Jamara. Porque aí eu fico, ó. Tem mocinho? Aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Tu quer? Deixa eu ver aqui. Quer então. não? Tá bom? Amém, ó. Verificando Ai, conexão. como tá horrível. Não tá conseguindo aqui. Os irmãos que não estão conseguindo acessar pela Instagram. o Instagram da Jamara, venha para o meu Facebook, irmãos, que aí nós estamos aqui, Erivando Costa, você vai chegar aí no nosso Facebook, amém? Queridos, nós estamos nesse momento nosso de culto, de adoração, de celebração a Deus, não é? E eu quero mais uma vez aqui conversar com os irmãos, dialogando sobre essa realidade que nós estamos vivendo e pensando que nós precisamos agora de alguns reencontros importantíssimos, não é? Conversando com a Jamara hoje, a gente estava pensando como Deus às vezes para a nossa rotina para que a gente possa realmente nos voltarmos para aquilo que é importante, né? Para as coisas que realmente são importantes na vida da gente. E eu sei que num momento como esse, nós estamos agora nos nossos lares, e isso de tudo não é mal, porque nós estamos com as nossas famílias, e como eu disse ontem, a gente acaba às vezes por alguns momentos ficando triste, ficando apreensivos, não é? Mas a gente sabe que Deus tem o controle de todas as coisas, tudo está sob o controle de Deus, e não tenha dúvida nenhuma de que nós saímos muito mais fortalecidos de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu quero compartilhar com você nesse texto da palavra de Deus, pelo menos 3 coisas que são importantes aqui a gente perceber, né? Devo lhe dizer o quanto é importante a gente voltar as nossas atenções agora ao Evangelho de Cristo. O versículo 16, o apóstolo Paulo começa dizendo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder do Evangelho. Isso é muito importante, não é? O Erison aí acabou de entrar, Deus te abençoe, meu querido Erison. E eu quero chamar a sua atenção para 3 revelações que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto, que são profundas e que nós precisamos refletir, meus irmãos, seriamente nessas coisas e nas consequências das atitudes que são tomadas pelo homem em relação a essas atitudes que o ser humano tem tomado, não é? E eu quero lhe convidar para esse momento de reflexão para que a gente pense. Primeiro, devemos credibilizar, devemos nos voltar para aquilo que nos diz o Evangelho de Cristo, não é? Aí o apóstolo Paulo continua escrevendo e diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Aí fala dos atributos visíveis e invisíveis que Deus revelou de maneira que tornou o homem indesculpável. O verso 21 diz assim: embora, portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança da imagem do homem corruptível. O verso 24 diz que Deus os entregou à imundícia para andarem de acordo com as suas concupiscências, porque no verso 25 ele diz, porque eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Essa é a primeira coisa que eu quero refletir com você, que Paulo deixa muito claro aqui nesse texto. O que os homens fizeram, Jailton, Pedro? A Bíblia diz que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Irmãos, isso é muito, muito claro, meu querido Joaquim. Os homens deixaram a verdade de Deus pela mentira. Nós vivemos num mundo que valoriza mais a cosmética do que a ética, não é? Não tenho nada contra o cosmético, ele nos ajuda em muitos momentos, mas nós não podemos abandonar a ética pela cosmética. A nossa geração, ela fez exatamente isso. Ela trocou a verdade de Deus pela dissimulação, pelo cinismo, pela hipocrisia. Tudo isso está fundamentado naquilo que não é verdadeiro. Tudo isso está fundamentado na farsa. E Paulo, claramente, o apóstolo São Paulo diz aqui que a razão do juízo de Deus ter alcançado a raça humana é porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Nós temos um grande brasileiro, Rui Barbosa, que ele referiu-se a isso, não é? Dizendo que chegaria a época em que os homens teriam vergonha da honestidade, não queriam mais serem honestos. E a gente vive numa sociedade, meus irmãos, que brinca com a verdade, que relativizou a verdade, não é? Que estabeleceu a mentira como regra. É impressionante como a mentira se viabiliza através de setores majoritários da mídia tradicional. É impressionante como a mentira prevalece hoje no discurso ideológico, invertendo valores, invertendo a própria verdade. A mentira vem prevalecendo. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está denunciando isso, a inversão de valores. E diz que esses homens mudaram a verdade de Deus pela mentira. Essa é a primeira constatação que eu quero lhe chamar a refletir e observar nesse momento. A substituição da verdade pela mentira. A troca da verdade pela mentira. É o que vive essa nossa geração, o que o apóstolo Paulo diz aí no versículo de número 25, não é? Do capítulo 1 de Romanos. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Facebook. Olha aí o problema. Jamara agora colocou aqui no Facebook dela também. Aqueles irmãos que entrarem vão poder nos acompanhar, não é? Essa é a primeira constatação. A segunda, eu quero continuar lendo aqui com você, quando eles diz assim, aqui, vamos voltar aqui, o versículo 19 do capítulo 1 de Romanos. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O verso 21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Aqui está a segunda constatação nesse texto que eu quero lhe chamar a refletir. A primeira é que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. E a segunda é que eles tentam tomar o lugar de Deus. O que nós chamamos de antropocentrismo, não é? O homem no centro, ele veio para o centro, ele deletou Deus. Sem teorizar muito, eu quero lembrar a você, em especial aqueles que fizeram uma leitura da narrativa teológica ou de narrativas teológicas, por exemplo, sabe o que estava por trás do clericalismo romano. A ideia de instituir a salvação através de ritos, através da liturgia da igreja, tirando a teologia bíblica do centro. Eu vou ser claro, por exemplo, aqui no que eu estou dizendo a você. A Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé, e isso não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. É isso que está escrito na Bíblia. O que o clericalismo fez? Ele substituiu a pureza, a singeleza, a verdade clara da revelação divina nas Escrituras Sagradas pelos ritos, pelo formalismo, e levou inclusive muitos cristãos para a fogueira. Matou muita gente que se recusou a obedecer o formalismo agora imposto por essa estrutura clerical, negando a clareza da revelação de Deus nas Escrituras Sagradas. Isso desabou com o advento da Reforma Protestante. A Reforma trouxe para nós a clareza do Evangelho novamente. Não é? A Reforma trabalhou, por exemplo, com muita clareza esses temas. A antropologia, trabalhou o problema da queda, trabalhou a doutrina da salvação, nos trouxe de volta para a Bíblia, para a Escritura Sagrada. E aí eu quero aqui fazer referência a isso. Claro que nós tivemos aí um grande avanço. Qual foi a doutrina filosófica que vem nesse momento e pós-reforma? Vem o racionalismo. O racionalismo é uma doutrina filosófica, meus irmãos, que abandona a ideia da revelação. E aí, o racionalismo invadiu, por exemplo, as escolas teológicas da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, a nossa realidade. E o racionalismo varreu de nós o comportamento piedoso, o relacionamento da pureza que se tem com Deus. Isso é um fato constatado por todos aqueles que são capazes de fazer qualquer leitura de uma narrativa teológica dentro desse aspecto histórico. O racionalismo veio e baniu, de certa forma, esse espírito piedoso e comprometido com a missão da igreja. Hoje, graças a Deus, nós estamos vendo muitos setores da igreja e movimentos trabalhando para resgatar essa verdade com muita profundidade. Nós não podemos negar o advento da ciência, não podemos negar de maneira nenhuma. Nós estamos hoje aqui, por exemplo, impedidos de estarmos juntos no templo, mas estamos cultuando juntos através da tecnologia. Isso é graças à ciência, a capacidade do ser humano de desenvolver seus conhecimentos. Não tenha dúvida nenhuma que tudo isso como resultado da graça comum, da bondade, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas o homem foi longe demais. Ele acha que ele é Deus. A velha mentira que foi contada lá no Éden para ele. Foi dito a ele, através de Satanás, que se ele desobedecesse a Deus, ao contrário de morrer, ele seria igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. Eu acho que essa fascinante mentira, eu lembro do nosso querido Dr. Rousseau Shedd, quando ele dizia, comparando o céu, a glória de Deus e esse mundo, ele dizia que são dois tesouros alternativos que aparentemente vale a pena você conquistar e possuir.
O diabo enganou o homem dizendo que ele se tornaria igual a Deus. E essa mentira fascinante levou o homem a achar que ele está no centro, que ele pode todas as coisas, que ele pode assumir o lugar de Deus, sem discutir, por exemplo, a narrativa filosófica de Nietzsche, mas vamos citá-lo como o autor da morte de Deus. Nietzsche mata Deus. Diz que para que o ser humano apareça, para que o ser humano cresça, para que o ser humano se desenvolva, é preciso tirar Deus de cena, tire Deus do cenário, tire Deus do protagonismo e assuma o protagonismo. Olha o que está acontecendo com a Europa, com os Estados Unidos, com os países ricos. Francis Schaeffer denunciou isso em todos os seus escritos. Uma cultura que volta as costas para Deus vai pagar um preço muito alto. O apóstolo Paulo está dizendo aqui exatamente isso. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança da imagem do homem corruptível, sem negar qualquer avanço, sem negar a arte, sem negar a beleza da manifestação da graça comum na vida do ser humano. Mas nós podemos constatar essa verdade dita pelo apóstolo Paulo: esse homem hoje é um insensato, ao querer trocar a verdade de Deus pela mentira, ao achar que é sábio e assumir o lugar do Criador. É isso que nós estamos vendo. Olha o cenário da Itália, olha o cenário da França. O que são esses países? Países ricos, países envelhecidos, países solitários, angustiados e países completamente vulneráveis. Estão atônitos, aflitos, morrendo diante de um vírus. A primeira consequência que esse vírus pode causar é a insuficiência respiratória. Só Deus é capaz de nos mostrar depois as consequências sociais, econômicas, políticas que virão depois do coronavírus, não é? Então, meus queridos irmãos, esta é a segunda verdade que nós constatamos aqui. O homem dizendo-se sábio, tornando-se louco, é isso que nós percebemos. A terceira coisa que eu quero constatar aqui nesse texto é o que diz o apóstolo Paulo. Vamos continuar lendo aí o versículo 21, a partir do 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível à imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O versículo 25: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Veja a segunda expressão do versículo 25. Adoraram e serviram, ou adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Essa é a terceira constatação que eu quero fazer com você nesse texto de Romanos capítulo 1. Deixa eu recapitular para você. Primeira, meu amigo, meu irmão Cledmir, está aí também nos acompanhando. Pastor Jonathan Rodrigues. A primeira constatação que nós fazemos nesse texto: trocaram a verdade de Deus pela mentira. O relativismo hoje denuncia isso com muita clareza. E o problema do relativismo não é, na verdade, metodológico. Relativizar não é essencialmente uma medida metodológica para se descobrir conhecimento. Relativismo é um problema moral de quem está se escondendo da verdade. Segunda constatação: dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança da imagem do homem corruptível. Tiraram Deus do centro e vieram para o centro. O homem veio para o centro e hoje, diante de um vírus, ele não sabe o que fazer. Nós estamos batendo palma para que tipo de medidas de governo? Qual é a medida do governo? A medida do governo
é pegar a caneta, decretar que nós não podemos nos reunir em número de 10 pessoas. Que nós precisamos estar confinados aos nossos apartamentos, às nossas casas, que nós não podemos sair na rua, que nós não podemos apertar a mão de ninguém. Essa é a brilhante atitude dos governos, não tem outra. Não é? Claro que por trás disso tem um problema político, nós não vamos para esse mérito, nós vamos para o fato. O fato, irmãos, hoje é que o homem não sabe o que fazer, mesmo diante de economias robustas, como é o caso da Europa e dos Estados Unidos, não é? Isso nós podemos voltar um pouco no passado e ver, por exemplo, os tsunamis, o que fizeram inclusive no Japão, que detém hoje o poder da tecnologia e que os seus diques não foram capazes de inibir a força dos tsunamis e muitas outras manifestações que nós tivemos nesse aspecto. Então essa é a segunda constatação. O homem se torna o centro, tira Deus do centro e ele vem para o centro. A terceira constatação, e é essa que eu quero refletir com você, ele, ao invés de adorar o Criador, ele passou a adorar a criatura. Nós estamos vivendo numa época em que o misticismo campeia por todos os lados. Eu tenho aqui a lembrança e repito sempre que quando a Aliança Bíblica Universitária completou o seu centenário, a universidade aonde ela nasceu não permitiu que eles fizessem a celebração ali. Sabe qual foi a alegação? Porque não existe mais lugar no mundo em que nós vivemos para o monoteísmo, para a adoração a um único Deus. Nós vivemos na pluralidade e nós temos muitos deuses e nós não podemos adorar um único Deus. Essa foi a explicação dada pela direção daquela universidade. Deixa eu chamar a atenção aqui dos irmãos para isso. Olha o tamanho do problema. Respeitar, irmãos, as diferenças, isso é uma obrigação e até uma virtude de uma sociedade civilizada. Isso tem mão dupla. Aqueles que exigem o respeito devem respeitar. É indiscutível que a pancada é sempre maior em cima da crença monoteísta. É indiscutível que nós somos o lado que mais apanhamos, porque nós dizemos que acreditamos em um único Deus que é vivo e verdadeiro. Lembrou aí? Viu essas... Constatou isso que diz o apóstolo Paulo, trocar a verdade de Deus pela mentira, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, a semelhança da imagem do homem corruptível, e agora adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Veja a sutileza do nosso tempo para tirar a nossa fé do seu verdadeiro fundamento, para tirar as convicções de fé da verdadeira base que alicerça a devoção genuína e verdadeira. Veja isso, como está escrito na palavra de Deus. Os irmãos lembram, quando o povo de Israel sai do Egito, o povo sai com suas riquezas, os homens saem com suas mulheres e seus filhos, mas saem de lá com a mente chafurdada pela idolatria produzida pelo culto pagão. Quando Moisés sobe no monte para trazer os mandamentos, ele se depara com a cena estarrecedora. O povo havia usado ouro, não construíram um bezerro de barro, construíram um bezerro de ouro. Mandaram recursos para a idolatria, construíram suas imagens de idolatria com ouro. É isso que nós estamos assistindo na nossa geração. Os altares de Mamon, os altares de toda a conduta que desvia os homens da fé genuína e verdadeira, eles são cuidadosamente construídos com riquezas, com ouro, e se afastando de Deus. Por que é que Deus nunca aceitou que as pessoas adorassem outro Deus? Esse é o primeiro e grande mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Você acha que Deus é
egocêntrico, narcisista, que Deus é vaidoso, como a grande parte dos seres humanos. De jeito nenhum. Quando Deus está dizendo isso, Deus está dizendo, irmãos, porque Ele sabe que os outros deuses é uma inversão, é uma mentira, é uma falácia. Não existe. Só existe um Deus vivo e verdadeiro, que se revela, que se manifesta na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, eu quero lembrar você o que significa conversão genuína. A primeira característica da conversão genuína é abandonar os ídolos pelo único Deus vivo e verdadeiro. A conversão genuína é o que nos leva a uma relação pessoal autêntica com a divindade. Não pela via do misticismo ritual, mercantilista. Muitos, às vezes, aprenderam errado e fazem errado. Mas muitos estão praticando a religião sem Deus. E escute o que eu quero dizer a você. A realidade da nossa fé nos leva a transcender. Nos leva aos pés do Senhor Jesus. A nossa fé tem esse aspecto histórico da revelação divina. E nos faz homens e mulheres submissos pela experiência da relação com o Deus vivo e verdadeiro. Que nós podemos orar, que nós podemos confiar nele. Por isso eu quero lhe dizer, meu querido irmão e minha querida irmã, fique tranquilo, porque Deus sabe o que está fazendo. Se o que está acontecendo no mundo hoje é uma manobra das grandes potências econômicas que estão se degladiando pelo domínio do capital, nós vamos ficar sabendo disso já já. Independente do que está sendo utilizado por essa mecânica humana, Deus tem o controle de todas as coisas. E inclusive dirige e cuida do seu povo, da sua igreja que é viva e verdadeira também, igualmente a Ele. Por isso eu quero lhe chamar para meditar nisso. Por que é que nós vivemos dias dramáticos? E não tenha dúvidas, Deus está preparando-nos para eventos posteriores. Isso é o princípio das dores. É o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero aqui, por exemplo, louvar a Deus pela oportunidade de ter participado da consciência cristã, agora no período carnavalesco passado, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. E aquela conferência, ela foi profética. Uma bênção de Deus para a vida da igreja que participou ali. Nós tínhamos uma média de 12 mil pessoas só no pavilhão principal por noite, fora os que estavam nas mídias sociais, vendo aqueles homens de Deus inspirados pelo Espírito Santo exporem a palavra do Senhor ali para nós. O tema dessa conferência é escolhido um ano antes. Ninguém sabia que estaríamos vivendo o drama de um vírus e fazendo o que está fazendo com o mundo. O tema foi exatamente o retorno do rei. Foi a vinda do rei. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. E das muitas lições que eu tirei ali, de todos os excelentes ministradores da palavra, eu lembro do pastor Heber Campos Júnior, que disse de uma experiência que teve ao ter que morar fora do país e como ele passou a viver a partir da expectativa do dia em que ele teria, junto com sua esposa e sua família, se mudar de um país para outro. Tudo agora na sua vida era em função daquela mudança. Irmãos, isso para mim foi muito elucidativo. Foi muito claro. Né? Nós não devemos ficar muito preocupados com o dia da vinda de Cristo, nem mesmo com os sinais. Nós já sabemos disso. Isso está escrito, narrado na palavra de Deus e na Escritura Sagrada. Nós devemos nos preocupar com o jeito de aguardar o retorno do rei. Esse dia certamente vai chegar. Né? E como é que nós estamos vivendo? Então vivamos em função disso. Olhemos para a realidade dos nossos dias e não tenha dúvida nenhuma,
da clareza daquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto. Eu quero voltar novamente, vou repetir os pontos da nossa reflexão para que a gente possa orar, para que nós possamos agradecer a Deus e continuar as nossas vidas de dependência do Deus Todo-Poderoso. Primeira constatação nossa: os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Segundo, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Tentam assumir o lugar de Deus e dirigem errado a geração. Dirige o mundo errado. Todas as vezes que essa troca aconteceu, a gente percebe, inclusive historicamente, que não deu certo. Deus é quem precisa estar no comando de tudo. Por isso a recomendação do Senhor Jesus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, a troca de quem realmente deve ser adorado. Nós estamos vendo a geração do misticismo, a comercialização religiosa, a confusão, e Jesus falou disso em Mateus 24. Virão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo, virão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Foi isso que ele disse. Nós devemos estar atentos, meus irmãos, a essa confusão religiosa. Mas aqueles que conhecem o Evangelho de Cristo, eles não confundem quem é o Cristo, eles não confundem o que significa a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós nunca confundimos a igreja com o templo. Nunca deixamos de dar ao templo a importância que ele tem, e a igreja verdadeira saberá indiscutivelmente fazer isso. Valorizar todas as suas conquistas históricas, inclusive o valor da nossa comunhão verdadeira, que o tempo é capaz de proporcionar, em detrimento de todos os desvios, de todos os erros, de todas as malandragens, da mercantilização da fé. Isso serve para que os cristãos verdadeiros acordem, abram os olhos e passem a estar em lugares realmente de adoração verdadeira, e não em bodegas que todos os dias se abrem para mercantilizar a fé, em nome de contextualização e etc. Sem querer ser radical e particularizar a experiência da fé das pessoas, mas eu quero chamá-los para a verdade do Evangelho, a adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Eu quero concluir aqui esse ponto aonde o apóstolo Paulo diz: eles deixaram de adorar e servir o Criador e passaram a adorar e servir a criatura. Eu quero lhe lembrar aqui do episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher tinha em mente, estava na sua cabeça, estava na sua memória, que o lugar de adorar era Jerusalém. Aquela mulher tinha consciência de quem era Jacó. Aquela mulher sabia que estava anunciado que um dia o Messias iria vir para o encontro com as pessoas. E Jesus conversa com aquela mulher, irmãos, e nos dá inúmeras lições. Eu não vou entrar exatamente nas lições disso, mas eu quero só repetir o que ele disse a ela sobre adoração. Disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores, eles adoram ao Pai em espírito e em verdade. Que nós possamos voltar à verdade do Evangelho, voltar à verdade de Deus. Que não deixemos de valorizar a busca científica para descobrir conhecimentos. Entendemos que os homens mais inteligentes e mais sábios, eles optaram pelo estilo de vida mais humilde e mais simples. A soberba e a arrogância não são definitivamente características de quem conhece de verdade. Os que não conhecem usam a farsa do engano e da mentira para querer assumir o lugar de Deus. Olha qual é o resultado do mundo nas mãos da impiedade. Nunca deixe de adorar o Deus vivo e verdadeiro. O Deus criador não é o Deus que nós criamos, é o Deus que nos criou. O Deus todo-poderoso não é o que nós mandamos nele, não é o que a gente manipula ele. O Deus que nos corrige porque nos ama,
não é aquele que nós queremos que seja o nosso amiguinho e coniventes com os desvios de conduta e pecado. É o Deus santo e verdadeiro. Me lembro de uma pregação do meu querido amigo, não sei exatamente onde ele está pastoreando, o Paulo Miguel, um pastor presbiteriano, talvez esteja no norte do país, eu não sei exatamente onde anda o meu querido Paulo Miguel. Uma vez, numa das manhãs de reflexão no seminário Betel Brasileiro, ele terminou a sua mensagem dizendo: Deus não está procurando homens eloquentes, está procurando homens santos, piedosos, verdadeiros. Esse é o desafio nosso, que nós possamos nos voltar para o Deus vivo e verdadeiro, com um coração puro, singelo, verdadeiro. O nosso Deus, como diz John MacArthur Jr., não é o Deus divertido, o Deus do entretenimento, é o Deus santo. Isso não significa dizer que Deus é sisudo, que a gente não pode rir, que a gente não pode se alegrar. Pelo contrário, a alegria do Senhor é a nossa força. O que eu estou dizendo, que os lugares de adoração não são lugares de entretenimento. Não é lugar para a gente brincar, não é lugar para a gente se divertir, é lugar para a gente se fortalecer da graça do nosso Senhor Jesus Cristo para o cumprimento da nossa missão. Não tenha dúvida que nós estamos nos últimos dias. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Um grande abraço para você que está aí na nossa live, né? Deus abençoe. Nosso querido Paulo lá em Petrolina, eu acho que é o Paulo, está lá, né? O Flávio. João Erivaldo está dizendo aqui que Paulo Miguel está no Pará. Amém. Irmã Adriana, Roberval, Deus é fiel. Glória a Deus. Amém. Irmãos, enquanto eu estava pregando, muitos irmãos entrando aí na live. Deus abençoe a vocês rica e poderosamente. Amém. Nós vamos estar sempre na terça-feira, na quinta e no domingo, até que a gente possa voltar ao culto. Nós vamos estar fazendo os nossos cultos ao vivo. E quando nós não estivermos nesses cultos, na segunda e na quarta, por exemplo, nós vamos estar na madrugada fazendo aquele nosso momento de oração, porque eu sei que muita gente ainda, meia-noite, às vezes meia-noite e meia, 1h da manhã, está acordado, está orando, e nós vamos estar orando com os irmãos. Amém? Irmã Sandra, Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Kátia. Deus abençoe a todos os irmãos. O Paulo está dizendo aí, saudade do meu pastor querido. Deus abençoe, Paulinho, um abraço para tu. Neide Araújo Carneiro, amém, pastor. Denise, glória a Deus, Deus te abençoe, Denise. A Lidiane, Deus abençoe. Doutor Ivan, palavra forte, glória, amém. Giovanni Barbosa, Deus abençoe. Marta Raquel, Deus abençoe os irmãos. Otávio Oliveira, Deus te abençoe, Otávio. Amém, irmã Sandra. Irmãos, abraço grande, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Um beijo no coração, vamos continuar orando. Os irmãos aí das nossas igrejas, Batista da UR2 no Ibura, Pontezinha, Central de Putinga, as nossas congregações, fique atento aos grupos da igreja que nós estamos fazendo as nossas comunicações, conversando com os irmãos. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Poste a live, aqueles irmãos que não tiveram oportunidade de ouvir a palavra, possam acompanhar depois. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe os irmãos. Amém.